de que a avareza já chegou e não deixa ela fazer morada, porque ela já chegou. E aí vem minha quinta aplicação, ligada com essa ideia de generosidade. Toda cultura tem o que nós poderíamos chamar de atos legítimos culturais, ok? Aquilo que a cultura diz, está tudo bem. Eu creio, por exemplo, que se nós estivéssemos vivendo a Segunda Guerra Mundial e vivenciando no sentido de estar lá no fronte e tudo mais, alguns atos de violência não seriam vistos como atos de violência. Alguns exageros, como por exemplo torturar, matar, arrancar a cabeça de um cara que, sei lá, fez alguma coisa errada, isso não seria, naquele momento histórico e cultural, aquele pecado não seria pecado. Então na nossa cultura existem situações em que nós podemos fazer sem nenhum problema. Por exemplo, entre os crentes, na nossa igreja, na nossa cidade, tem uma senhora que trabalha com buffet, aquele lance de fazer comida para tal. E ela, de vez em quando vai lá em casa, porque a minha esposa às vezes trabalha junto com ela, e ela disse, quando é para crente eu tenho que aumentar a comida, porque o pessoal come demais. É um tipo de pecado que na nossa cultura hoje você não somente comete, você faz propaganda dele. Mas não, me 10 fatias, né? O cara não somente peca, ele faz uma propaganda do negócio. E o cara, tu é doido e eu? Ele fica disputa de quem pecou mais. Então, em algumas culturas, em alguns momentos históricos, alguns pecados não só são suportáveis, como eles são quase que igualados a virtudes. E no nosso caso, hoje, alguém que é avarento pode ser considerado prudente, pessoa controlada, né? Pessoa de domínio próprio, pessoa econômica, pessoa regrada. E ainda vem mais, na nossa cultura hoje, que é uma cultura, eu não vou entrar no mérito de capitalismo, socialismo, aquela parada toda, porque senão eu vou entrar em discussões aqui que, né, são chatas até em algum momento. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós vivemos uma cultura, eu não creio que nós vivemos um capitalismo no Brasil, né? Mas vamos pensar nessa cultura capitalista, onde alguns acreditam assim, quando eu compro um carro eu ajudo as pessoas. Certo, eu concordo nisso. Concordo que quando você compra um carro, você ajuda o vendedor, você ajuda o dono da locadora lá no lugar da loja que vendeu o carro, o dono da fábrica, o cara que fabricou, o cara da cegonha que trouxe o carro. Então, certamente, sim, quando você riqueza gera riqueza, e quando você consome alguma coisa, você está, assim, indiretamente ajudando alguém. Mas isso não é o que a Bíblia chama de generosidade. E não vem com esse papo para cima de mim, para dizer que ajuda as pessoas enquanto compra um hambúrguer. Eu estou ajudando o cara da McDonald's, que tem um funcionário, e tem um cara do shopping também. Eu estou ajudando, sabia? Não. No sentido de generosidade bíblica, não. Generosidade bíblica é aquilo que você vai encontrar logo lá na frente, palavras que Paulo vai dizer ao rico, o irmão rico, e ele lá na frente vai dizer assim, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos é a palavra, e prontos para repartir, tirar do que é seu e dar para outro. Isso é generosidade. Então generosidade envolve você perder, entre aspas, alguma coisa. Aí o cara compra alguma coisa e diz, eu estou ajudando fulano. Beleza. Mas não é isso que Paulo chama de generosidade. Generosidade envolve você não se apegar ao que você tem e você repartir, tirar. A palavra aí, inclusive, é a palavra comunhão. Tirar e dar para outra pessoa que é seu. Essa é a questão. Então, o meu desafio hoje, nessa parte, é que alguém poderia dizer assim, o capitalismo criou um tipo de generosidade que você pode dar enquanto recebe. Ok, mas isso não é o que a Bíblia chama de generosidade. Pior, isso pode ser um tipo de mentalidade que pode estar alimentando um coração avarento. Mas você tem alguma boa desculpa, uma explicação. Você racionaliza sua falta de generosidade. E você tem uma boa explicação, inclusive matemática, para dizer que ajuda as pessoas. Está vendo meu carro novo? Eu ajudei as pessoas.
Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa generosa. Eu estava vendo um dia desse, não sei se foi o pastor Hernandes Dias Lopes, alguém compartilhou uma declaração do Rick Warren, que é aquele que escreveu Igreja com Propósito. E a minha esposa estava lendo para mim lá, e ela dizendo que ele tinha dito que ele era milionário, porque ele vendeu, não pela igreja dele, mas porque ele vendeu muitos livros no mundo inteiro. E ele disse assim: eu tenho meu carro há 8 anos e eu nunca mudei da minha casa. O cara é milionário. Ele podia muito bem: eu vou construir uma nova casa e eu vou ajudar as pessoas que vão construir, dando pra... Generosidade bíblica envolve você tirar algo seu e não trazer algo para você. Então aqui não estou entrando no mérito do sistema econômico, eu estou entrando no mérito cultural, onde uma mentalidade equivocada pode se tornar um tipo de desculpa para você não reconhecer a sua generosidade. Por exemplo, para que trabalhar? Paulo vai dizer para a gente em Efésios: para que trabalho? Para você não ser peso para ninguém e para você ajudar as outras pessoas. Então, parte do seu orçamento mensal deveria incluir ajuda aos necessitados. Você tem lá, conta de água, conta de luz, conta de lá, conta de sei de quê, e você vai vendo que tem espaço para generosidade ali. Se não, tem cuidado, porque a gente não percebe a avareza somente pelo que Paulo está dizendo aqui. A avareza não está somente no acúmulo, a avareza está na ausência de generosidade também. Por isso você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro, onde você está colocando o seu dinheiro. Isso revela muito do seu entendimento, do seu papel e do papel do próprio dinheiro. Enfim, Romanos capítulo 12, não precisa abrir lá, versículo 8, fala que a gente tem que dividir para com os outros. E a ideia lá é de que você tem que saber que ao ajudar alguém, você tem que ter a intenção certa de ajudar alguém. Qual é a intenção? Ajudar. Não pode ser outra. É por isso que Tiago faz um tipo de contraste. A imagem de Paulo é uma, a de Tiago é o contrário, quando ele vai dizer assim, que qual a ideia de que Deus não faz acepção de pessoas? Qual a ideia lá do texto de Tiago? É que quando eu faço isso, Tiago vai dizer, isso revela seus perversos pensamentos. Você ajudou aquela pessoa não para ajudar, mas porque você tem interesses que vão além desse. E Paulo então vai dizer, na hora de ser generoso, não tenha outro interesse a não ser generoso, a não ser querer ajudar. Experimente isso. Faça como C.S. Lewis orienta a gente no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele diz: não espere sentir amor por ninguém, haja com amor. Não espere ter um sentimento de ajuda, ajude. Compra um lanche, deixa no carro, quando parar o sinal, você vê alguém, um cara está usando crack, alguma coisa assim, você vai lá e faz, dá o carro. Isso. Prepare-se para ser generoso. Organize-se para ser generoso. O Carson disse uma vez no livro dele, acho que é Espiritualidade Reformada, não lembro mais não do livro, é sobre oração. E nesse livro ele diz: por que as pessoas oram pouco? Porque elas não planejam orar. Elas só oram naquele momento que está um negócio acochado, entendeu? Elas não têm um planejamento de oração. Porque as pessoas ajudam pouco, mesma coisa. Porque não planejam isso, porque não tem isso na sua organização financeira. Quando a gente fala de avareza, a gente está falando de dinheiro, de número, de proporção, não tem para onde correr, ok? E esse é um assunto complicado, porque muita gente converte o corpo todo, menos o bolso. Desprendido para tudo, para a igreja, mas na hora de ofertar, na hora de ajudar alguém, meu irmão, o mamão está lá, dentro do bolso. Sexta aplicação: se você é ou pretende ser um homem de negócios,
Cuidado para que a sua leitura da realidade não seja resumida somente a ganho. Quer ver um exemplo? Quando surgem algumas catástrofes, eu não vou entrar no mérito de cada catástrofe aqui, porque é geral que eu estou falando, tá? Uma catástrofe em algum lugar, os preços em alguns lugares aumentam. E muita gente diz, não, isso aqui é a lei do mercado. E explica a lei do mercado, né? Isso aqui é a lei do mercado, tal. Beleza. Primeiro que o mercado não tem lei, né? Nesse sentido assim. Nós precisamos injetar a moral cristã no mercado. Você pega Tiro, por exemplo. Por que Tiro foi condenado por Deus através do profeta Ezequiel? Porque quando Judá caiu, eles viram a queda de Judá como uma oportunidade de lucrar. Eles não conseguiram ver na queda de Judá a própria queda. Eles não entenderam. Rapaz, a gente vai ganhar mais, a gente vai lucrar muito mais, a gente vai ganhar muito mais. Tenha muito cuidado com isso. Se você vai ser alguém do mundo dos negócios, tenha muito cuidado para que a sua leitura da realidade não seja somente movida por eu vou ganhar mais, aqui eu tenho como tirar mais. Tenha muito cuidado com isso, porque essa não é a mentalidade bíblica, muito contrário, é uma mentalidade condenada por Deus. Tá? E muita gente defende, né? Não, mas aqui, querido, a gente está entrando no campo da moral. Eu creio que, voltando na ideia de capitalismo, eu creio que o capitalismo tanto ele pode ser usado de forma errada como de forma positiva. Vai depender da sua moral. Agora, a sua moral não pode ser completamente condicionada a ganho. Volta à teologia do lucro. Se numa catástrofe você só consegue ver o lucro que você vai ganhar, o proveito que você vai tirar daquilo, você não está bem, velho. Você não está conseguindo nem enxergar a necessidade de ninguém. Você está só conseguindo ver números. Então, cuidado para isso. E por último, precisamos entender a matemática bíblica do doar, que é sempre ganhar. Eu tenho ainda minhas dúvidas naquele texto de Filipenses capítulo 4, quando Paulo diz assim, no tocante a dar e receber, ele fala da igreja de Filipos. A pergunta é, quem deu e quem recebeu ali? Né? Paulo recebeu da doação deles, mas eles não receberam também de volta? Sabe? No final das contas, a gente tem que entender que ao doar, nós estamos ganhando. E enquanto isso não for verdade, a avareza vai estar dando as cartas na sua vida. Então, no seu planejamento financeiro, você como chefe da sua casa, já ensine a sua família, isso aqui é para doação em tal lugar. Talvez aquele marido que eu falei para vocês, lembra que a mulher está cobrando direto? Porque você ganha pouco. Talvez ele deveria ter ensinado a ela como usar melhor o dinheiro, entender como usar o dinheiro, e de que dentro do nosso orçamento deve ter sim um lugar para ajuda financeira de irmãos, de pessoas que necessitam realmente. E você não precisa, sabe, fazer assim uma pesquisa profunda para saber se tem alguém que precisa de ajuda. Basta dar uma volta no quarteirão, basta dar uma volta na cidade, e você vai encontrar muita gente que você pode estar ajudando. Mas isso não vai resolver o problema. Cara, pega o teu pragmatismo e vai para lá, entendeu? Eu não estou querendo salvar o mundo. Aliás, ninguém precisa. O Salvador já veio, não está salvando o mundo. Nosso papel nesse mundo está mais para dentista, para tirar a dor, do que para providenciar uma coisa certa. Na linguagem de C.S. Lewis, você precisa mais tirar a dor. Você não vai resolver as coisas, você não vai resolver os problemas, você pode aliviar, você pode ajudar. Claro que não é ajudar de qualquer maneira. Paulo ensina para a gente isso quando fala das viúvas, né? Ajudem as viúvas que são verdadeiramente viúvas, porque tinha umas que não eram viúvas no sentido de realmente necessitadas. Uma vez eu estava na parada de ônibus, aí passou um cara e disse assim, chegou na parada e disse assim: eu sou um morador de rua, eu estou morrendo de fome,
Desde ontem que eu não como. Falou daquele discurso todo dele, né? Beleza. Todo mundo lá olhando pro cara, não falou nada. Aí o cara saiu, eu falei, isso aí, brother, vamos que. Aí tem uma lanchonete aqui, vamos comer um salgado aqui. Ele não pode ser um prato de comida, não. Eu disse, brother, tu perdeu o salgado agora. Perdeu o salgado. Não, você não perdeu. Tá com fome não, cara, sabe o que é fome não. Não tem nem ideia do que é fome, cara. Tá com mentira. A gente não tem que ajudar todo mundo porque tem que ajudar. A gente tem que ajudar os que verdadeiramente precisam. Né? Eu tenho essa sorte, pastor. Eu estava uma vez em um lugar chamado Areia Branca, estava eu, Franciane, uma turma da igreja. Fui pregar lá, meus irmãos. Aí chegou um cara, ei, brother. E é pra mim, isso é pouquinho pra mim. Porque tanta gente lá, não. Aí, pastor, fulano, pai, você me ajuda aí, cara. E a gente estava na nossa sorveteria. Eu falei, sério, cara, ei, brother, sorvete pra esse cara aqui. Ele não pode rolar um hambúrguer, não? Perdeu o sorvete. Perdeu o sorvete. Quem está com fome, quem que já passou fome? Eu já passei fome. Quem passa fome, não tem esse negócio de tá com sal. Entendeu? Entendeu? Dá para rolar um molho? Não tem isso, cara. Quem está com fome, está com fome. Então, quando eu digo ajudar as pessoas, a gente tem que ser criterioso para ajudar as pessoas devidamente. Entendeu? E tem pessoas que realmente precisam. Né? O problema é que eu tenho um irmão na nossa igreja que diz assim, eu sou policial, pastor. Onde tem um policial, um bêbado se aproxima dele. Alguma coisa ruim aproxima-se dele, né? E eu sou pastor, às vezes quando aparecem essas coisas também. Né? Lá na igreja, às vezes apareceu um cara, eu tô com dinheiro para comprar um remédio. E, por providência, tinha uma farmácia também da nossa igreja. Disse, pronto. Chamei a tesoureira e falou, compra esse remédio. Não, eu queria o dinheiro dos remédios. Perdeu o remédio. E teve outra vez que um cara chegou lá de Cascavel e disse assim para mim, pastor, eu vim lá de Cascavel, estou precisando de um dinheiro aí para minha passagem, cara. Sou da igreja batista lá. Isso é mesmo. Aí eu disse o nome de um pastor lá, que não era o pastor de lá, né? Eu disse outro nome. Do pastor Arnaldo. Aí ele, gente boa, pastor Arnaldo. Bicho, mentiroso. Né? Aí eu fiz umas duas perguntas, ele ficou com raiva, você pergunta demais. Isso para quem precisa de ajuda, você responde menos. A gente tem que ajudar as pessoas, mas ajudar as pessoas não é ser idiota. Existe uma outra virtude chamada prudência. E quando o C.S. Lewis fala de prudência no Cristianismo por Exemplo, ele vai dizer, Deus quando nos salva, Ele cuida também da nossa mente. A gente tem que pensar antes de agir. Porque na hora que eu ajudo alguém que não precisa, eu posso estar tirando a ajuda de quem realmente precisa. Então, eu queria terminar com essa palavra de apelo à generosidade. Porque o contraponto da avareza é esse. Sabe, não tem como você, talvez um dos melhores mecanismos de você avaliar quão avarento você é saber em quanto você tem ajudado as pessoas que realmente precisam e como isso tem ocupado de alguma forma a sua mente. Como ajudar as pessoas, como melhorar a vida de alguém. Lá na nossa igreja tem algumas pessoas que eu digo assim, Senhor, nunca dá dinheiro para essa pessoa. Deixa ela assim, onde é que está aí? E tem gente da igreja que eu oro e digo, Senhor, multiplica. Dá 10 vezes mais. Porque tem pessoas que têm condições de ter. Porque tem um coração doador. E uma das pessoas me surpreendeu uma vez porque passou por uma dificuldade. E assim que retomou a vida, a primeira coisa que essa pessoa fez foi ajudar. Procurar pessoas para ajudar. Então tem gente que a gente ora para que tenha muito. Tem gente que não pode ter, sabe? Tipo, R$100 na carteira que já está, o peito já está levemente elevado, né? E o nariz empinado. Não pode ter aquilo. Então, que a nossa vida seja marcada por isso, que possamos dizer como Paulo, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Aprendi a viver na necessidade, na situação de carência, como também na situação de abundância. Aí você pergunta, poxa, mas é preciso aprender a viver na abundância? Porque aprender a viver na desgraça, né? Na desgraça, não, que a palavra desgraça é uma palavra muito forte, né? Sem graça, mas a ideia seria, numa situação de limite, é muito mais complicado? Não. Ter muito dinheiro é uma situação que exige aprendizado também, ok? E tem que haver contentamento nas duas condições, tanto na pobreza
quanto na riqueza. Que nós possamos aprender com Paulo, como Paulo, a ter nossa suficiência em Jesus, nosso descanso de alma nele, porque uma vez confiados nele, na sua providência, na questão escatológica, nós saberemos lidar com o dinheiro que está na nossa mão, que não é nosso. Sabemos lidar muito bem com isso, sendo generosos, porque se há ausência de generosidade, muito provavelmente é porque a presença da avareza já se chegou. Que você possamos orar e ter uma vida marcada pela doação. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Abençoa a nossa vida, nós como homens, sejam aqueles que já são líderes de lares, sejam aqueles que ainda pretendem que essas verdades sejam vivenciadas no nosso dia a dia. Faz com que dentro das nossas finanças coloquemos também um planejamento de ajuda, entendendo que ganharemos no melhor sentido da palavra, que há um lucro quando há contentamento em Ti. Em nome de Jesus. Amém.